Olá pessoal, super bem-vindos à jornada Simplificando a Liderança 2.0. Para quem não sabe, o IEP organizou em 2020 a jornada Simplificando a Liderança 1.0, vamos colocar assim, que tem um objetivo muito claro, né, de simplificar, descomplicar e tornar a liderança uma coisa palpável e tangível para você. Desde o início da minha carreira, eu sempre tive muitas dúvidas, assim, né? O que o líder faz no dia a dia, né? Se eu começo a liderar uma equipe, o que eu faço agora? Quais são os primeiros passos? O que o líder deve fazer? A primeira, a segunda coisa? E hoje a gente vê que não tem muitos estudos, muita coisa clara sobre isso, não tem um manual muito claro de dar esse passo a passo do que fazer. Então a gente criou esse evento ano passado, foi super legal, a gente teve uma adesão muito rica, a gente resolveu gravar essa jornada Simplificando a Liderança 2.0 para te ajudar, né, nessa missão de simplificar a liderança. Para quem não me conhece, pessoal, meu nome é Nicolas Gifone, sou o CEO do IEP, tá? Eu já tive uma longa carreira liderando equipes, mas também ensinando outras organizações a terem líderes melhores, né? Eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, né, de formar em liderança. Nos Estados Unidos eu fiquei um ano no programa de desenvolvimento de líderes e desde que eu formei lá, isso foi em 2014, eu quis trazer esse conhecimento aqui para o Brasil e venho aplicando, tornando tangível a liderança para as mais diversas organizações, né? Desde startups que foram crescendo, quanto empresas grandes já consolidadas, né? A liderança é uma demanda para todo mundo, né? E aí a gente vem aplicando isso no dia a dia, mão na massa, e a gente vem aqui para você que é empreendedor, você que está começando a sua carreira, você que está começando a liderar uma equipe agora, a gente quer te ajudar a colocar a liderança em prática. Isso, pessoal, é importantíssimo, porque liderança hoje é a ciência humana mais estudada no mundo e uma das mais demandadas no mundo, né? Hoje a gente vê, teve um estudo super legal americano de 2 anos atrás que mostrou que investe-se 18,5 bilhões de dólares por ano em estudos de liderança. E aí quando a gente vê a importância disso, e não é à toa se as pessoas estão investindo esse dinheiro todo, é porque a gente demanda líderes melhores. E para isso, gente, você não precisa ir muito longe, né? Hoje liderança é uma competência importantíssima. Você conhece alguma organização que cresceu, se desenvolveu e teve sucesso, que as pessoas não gostavam do líder? Que as pessoas, né, não admiravam esse líder? Você não precisa ir longe, você pode ir na questão de esporte. Você conhece alguma equipe, né, que tem sucesso, ganha campeonatos, né, de forma consecutiva, que as pessoas não gostam do seu líder, do seu técnico, que as pessoas não respeitam esse profissional, não se inspiram nele? Ou seja, liderança, gente, para as pessoas que querem dar um próximo passo na carreira, ela é primordial. E o interessante é, o quanto mais você vai crescendo na carreira, mais importante vai se tornando a liderança. Porque pensa o seguinte, imagina você o dono de um negócio qualquer. Você precisa selecionar um líder de uma área da sua equipe. Você vai selecionar uma pessoa que só tem competência técnica ou uma pessoa que consegue tirar o melhor dos outros, consegue entender o ser humano, que consegue inspirar outras pessoas, ser exemplo? Quem que você escolhe, né, para crescer na carreira? Uma pessoa que não tem habilidades interpessoais ou uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas? Então, quanto mais você vai se desenvolvendo na carreira, mais importante a competência de liderança se torna. Mais importante é você saber liderar pessoas. Então, você que está nesse contexto, começando a liderar agora, que está querendo um cargo de liderança, crescer na carreira, liderança, gente, é para você. É talvez umas competências, se não a mais importante para você dar esse próximo passo e se desenvolver, porque você vai precisar liderar pessoas. Hoje, no mundo atual, pessoal, não existe mais você trabalhar sozinho. Todo mundo trabalha com outras pessoas, então você saber se relacionar, tirar o melhor de cada um é primordial. A gente compartilha aqui no IEP, né, a definição de liderança muito do o monge e o executivo, que fala, liderança é a habilidade, né, de tirar o melhor das pessoas, influenciar as pessoas para elas darem o seu melhor e assim atingirem resultados comuns ou objetivos comuns. Ou seja, liderança é sobre influenciar as pessoas, é sobre tirar o melhor das pessoas. E para você entender como tirar o melhor das pessoas, você precisa muito estudar essa competência, que é muito importante. Só que a questão é o seguinte, né? Se liderança é tão importante, tão estudada, uma pergunta que a gente sempre se fez aqui no IEP é: por que a gente tem líderes ruins? Por que a gente forma tanto líder ruim?
A HSM, poucos anos atrás, fez um estudo no Brasil com executivos, né, das mais diversas empresas e chegaram à conclusão que 70% dos executivos brasileiros consideram que a sua empresa não tem boas lideranças. 70%, esse número é muito alto. Né? E quando você vai ver, por exemplo, caso de turnover, né, hoje a gente tem um desafio muito grande de rotatividade em organizações, quando você vai entender por que as pessoas saem do seu negócio, daquela empresa de X, mais de 50% está vinculado a não gostar de trabalhar com seu líder direto. Ou seja, uma má liderança é responsável por mais de 50% da causa de rotatividade em empresas. Então olha que loucura, gente. Por que a gente está formando líderes tão ruins? Por que isso está acontecendo? Né? E aí, nesse vídeo, né, nessa aula, a gente quer compartilhar para vocês algumas das principais causas que nós enxergamos aqui no IEP. Por que líderes, né? Por que a gente tem tantos líderes ruins, vamos colocar assim, e por que a gente forma tantos líderes não preparados para o seu cargo. E aí vem com a gente, que eu vou te dar algumas razões importantíssimas para você identificar e, sobretudo, você ver se você faz isso no seu dia a dia, né? Se você faz isso na sua empresa, para que você consiga mudar essa roda e que sim, você tenha uma equipe, você seja um líder diferenciado, que tira o melhor das pessoas, tem resultados exponenciais. Então vamos lá. A primeira razão que eu acredito, né, que nós acreditamos aqui no IEP, que a gente não forma boas lideranças, é que nós, durante o período, né, seja de educação base, educação superior e por aí vai, nós não somos treinados para isso. Concorda? Gente, eu fiz engenharia de produção, sou engenheiro, né, de formação, né, e eu considero, assim, né, estou compartilhando com vocês aqui, que liderança é uma das competências mais importantes da minha carreira, que mais me acompanha desde o início da carreira. Eu tive pouquíssimo treino, pouquíssimas aulas, pouquíssimos professores que abordaram isso na faculdade, né, nos anos atrás. Ou seja, as pessoas não são formadas para isso. Se fala muito pouco disso e aí a gente tem uma incompatibilidade muito grande, que é, a gente precisa de líderes melhores, porém a gente não está treinando essas pessoas. E aí a consequência disso é que o mercado corporativo, ele precisa correr atrás disso e precisa treinar os seus líderes. Imagine só, você é uma pessoa formada em qualquer curso, que você começou a ter o domínio técnico, você começou a se destacar na sua organização, fazer o seu trabalho bem, ser um bom liderado, você é promovido com um cargo de liderança. Ao você ser promovido para um cargo de liderança, provavelmente essa pessoa, isso acontece em diversas organizações, diversas startups, elas nunca foram capacitadas para falar assim, olha, isso que o líder faz. Olha, isso que é liderança na nossa organização. É isso que você tem que fazer. Ou seja, um dos grandes motivos que não formamos bons líderes é que a gente não treina as pessoas para isso. E não existe mágica, gente. Ninguém vai aprender sozinho. Pode até aprender sozinho, né? Mas esse caminho vai ser muito mais longo e árduo. Então, quando a gente prepara as pessoas, a gente treina as pessoas nesses fundamentos, com certeza as pessoas já chegam mais preparadas para exercer esse cargo. Então, a primeira causa que a gente não forma bons líderes, inevitavelmente, é que nós não preparamos essas pessoas, não capacitamos essas pessoas. Então, isso está acontecendo contigo, na sua organização. Pense, precisamos nos capacitar em liderança, a gente precisa entender essa ciência que é tão importante para a gente decolar na nossa carreira. O segundo ponto que pega muito na questão de liderança, e a gente, no nosso programa de desenvolvimento de líderes, a gente vê isso o tempo todo, é que as pessoas não dedicam tempo suficiente, quando estão num cargo de liderança, para liderar. O que eu quero dizer com isso? Né? A gente faz tanto um paralelo muito forte com a gestão do tempo. Sabe aquela história, eu não tenho tempo para isso? E quando você fala que eu não tenho tempo para isso, todo ser humano tem a mesma quantidade de tempo, né? Que é 24 horas, você literalmente está falando que aquilo não é prioridade para você. Então eu já vi inúmeros líderes falando assim, gente, eu não tenho tempo para dar feedback para o meu liderado. Gente, eu não tenho tempo para me conectar com o meu liderado. Gente, eu não tenho tempo para pensar nisso, como entender cada um, tirar o melhor daquela pessoa. Ou seja, se você não dedica tempo, se a sua organização não garante que você tenha tempo para isso, as coisas não irão acontecer. A liderança ela não acontece por acaso, gente. É um desafio muito grande. Quando eu estava nos Estados Unidos, naquele programa de liderança, eu fui numa palestra e um cara fala uma coisa fantástica, chamava Shannon Barrett. Ele fala, se liderança não é uma das coisas mais difíceis que você está fazendo hoje, é porque provavelmente você está fazendo isso errado. Porque é difícil. E se é uma tarefa difícil, é inevitável que você precise dedicar tempo a isso.
Você precisa estar ali para as suas pessoas, para os seus liderados. Muitas vezes a gente não dedica tempo suficiente para sermos líderes melhores. Ou seja, quando a gente encontra no programa de desenvolvimento de líderes, né, um líder fala assim, poxa, eu estou muito agarrado, não tenho tempo para dar feedback. Fala, tudo bem, a conta vai chegar justamente para você. Porque se você não dá feedback, a pessoa não desenvolve. Se a pessoa não desenvolve, né, você vai ter que microgerenciar cada vez mais. Se você microgerencia cada vez mais, você mais vai ficar atolado e cada vez mais uma espiral que você não vai ter tempo. Então, se você quer ter uma equipe de alta performance, se você quer liderar pessoas, dedica tempo para isso. Tenha tempo para as pessoas do seu time, né? E garanta que liderança é uma prioridade para você. Não tem outro jeito. O terceiro motivo que a gente forma líderes ruins, na nossa opinião, é que nós não estamos acostumados, enquanto seres humanos, né, de tratar as pessoas pela sua individualidade. Que quando você pega a definição de liderança, né, que a gente compartilhou, que é a habilidade de influenciar pessoas para eles trabalharem entusiasticamente, visando atingir um objetivo comum, gente, você influencia as pessoas da mesma forma? Todo mundo é influenciado da mesma forma? O que vocês acham? Né? Será que o que motiva uma pessoa é exatamente aquilo que motiva a outra? Né? Quando a gente fala de motivação, uma coisa muito interna, uma coisa muito intrínseca. Ou seja, você precisa conhecer a particularidade de cada um do seu time para você conseguir inspirar as pessoas, influenciar as pessoas da melhor forma. E a gente não está acostumado com isso. Os líderes são acostumados a você chegar numa reunião da sua equipe e quando você não está satisfeito com a performance, você dá um esporro geral, a você querer dar uma ênfase geral. Só que cada pessoa interpreta a sua comunicação de uma forma diferente. Cada pessoa é influenciada de forma diferente. Se a gente não entende como a gente influencia as pessoas de forma única, nós não conseguimos ser bons líderes. E a gente não é estimulado muito a isso. Né? A gente gosta de fazer o paralelo aqui no IEP, que as pessoas entendem a liderança muito mais como um jogo de dama do que um jogo de xadrez. Por que o jogo de dama? Dama é quando as peças se movem todas iguais. Todo mundo tem o mesmo movimento, que justamente não é o caso da liderança. As pessoas, os seres humanos são complexos. E a gente não está acostumado a lidar com essa complexidade. E as pessoas têm dificuldade de entender que para você ser um bom líder, você precisa se conectar com um a um, com a individualidade de cada um. É comum a gente estar em programas de liderança, isso é muito interessante, e aí chega um líder e fala para a gente assim, pô, eu tenho 2, 3 da minha equipe que não conseguem se motivar, que não são engajados e tudo mais. E a gente pergunta para esse líder, pô, interessante, né? Isso acontece normalmente mesmo. Mas por que o fulano X não está engajado? Por que a fulana Y não está engajado? O que o fulano Z gosta? O que ele se inspira? Quais são os sonhos dessa pessoa? E o líder não sabe responder. Na verdade, o líder não tem nem noção, porque ele nunca perguntou, ele nunca se conectou com no individual. Então, como que você vai reclamar que uma pessoa não está inspirada e engajada num trabalho se você mal já entendeu, procurou saber o que engaja aquela pessoa? Será que a gente está aplicando a pessoa aonde a gente consegue potencializar os pontos fortes dela e minimizar os pontos fracos? Será que a gente está entendendo isso? Será que a gente se conectou um a um com a nossa equipe? Boa parte dos líderes mal conhece o seu liderado e pior, mal querem conhecer o seu liderado, mal entendem o que motiva, o que inspira e trata todo mundo como igual, como se basta ele ser um exemplo, as coisas, né, vão acontecer. Não é o caso, gente. Liderança, você precisa conectar no um a um. Você precisa ter uma conexão emocional com as pessoas, entender as necessidades das pessoas, para aí sim você influenciá-las da melhor forma possível, conectando, né, o objetivo do que a gente tem enquanto negócio, né, enquanto equipe, justamente com o sonho individual de cada um. Isso é primordial para a liderança. Liderança é sobre o indivíduo. Não se lidera pessoas como se todo mundo fosse igual, e sim entendendo a individualidade de cada um. Então, se você não está fazendo isso na sua equipe hoje, se você não conhece as pessoas que trabalham contigo, cuidado, vai, conheça, converse, tenha uma conexão emocional. Isso é essencial para o exercício da liderança. E o quarto ponto que a gente enxerga, né, que impacta muito na formação de liderança, é que liderança, gente, por tudo que a gente falou até então, né, é uma coisa muito situacional.
né? Como você vai influenciar pessoas está diretamente relacionado à cultura de um negócio. Então é importantíssimo a gente entender o seguinte: qual que é a cultura da nossa empresa? O que é a liderança para a gente? O que é a liderança no nosso negócio, na nossa organização, na nossa equipe? Isso tem que estar muito bem definido, isso tem que estar muito claro, gente. Isso é muito importante. Porque pensa assim, como a liderança da Microsoft é a mesma tipo de liderança que é necessário na prefeitura da sua cidade? O mesmo tipo de liderança da empresa júnior, né, que você trabalha, ou às vezes já trabalhou, ou conhece alguém que trabalhou. É a mesma liderança que a gente precisa no Congresso? Né? A liderança de uma siderurgia, é a mesma liderança de uma startup de crescimento? Lógico que os fundamentos de como você influenciar pessoas e tudo mais, a essência é a mesma. Só que o que você espera que os líderes façam, que as pessoas façam, os comportamentos que moldam a cultura no dia a dia, isso precisa ser definido. Porque se você não define isso, você não alinha o que você espera dos seus líderes, cada um puxa para um lado, você começa a ter desalinhamento, uma área faz um jeito, a outra área faz de outro jeito, e as coisas começam a ficar confusas. Então é importantíssimo para o exercício da formação de liderança que você tangibilize isso. E muitas vezes isso não está claro. Às vezes a gente vai nesses programas, a gente vai conversar com o líder, ele pensa que a liderança da empresa é outra, o outro diretor acha que é outra, e por aí vai. E você não tem uma união nesses pontos. Ou seja, os líderes não sabem o que é esperado deles. E a gente precisa de alinhamento, a gente precisa moldar exatamente o que a gente quer da nossa liderança. Em cada situação, o que a gente espera dos líderes? E é importante entender que esse movimento se muda de vez em quando. Né? A liderança de uma empresa ela vai mudando, a cultura de uma empresa é uma coisa viva. Só que tangibilize isso, gente. Deixe super claro, né, exatamente o que você espera dos líderes. Esse alinhamento muitas vezes não é feito, isso gera confusão. E é um dos motivos, né, por qual algumas organizações não formam boas lideranças. Faz sentido? E o quinto motivo e último aqui nesse vídeo, né? A gente sabe que tem vários motivos que impactam na formação de liderança, mas o que a gente gostaria de ressaltar, que a gente vê muito no dia a dia aqui na empresa, e eu falo até para minha experiência pessoal, está vinculado a uma coisa que chama segurança psicológica. A falta de segurança psicológica impacta diretamente na boa formação de liderança. Por que isso? Né? Segurança psicológica, pessoal, para quem não sabe, é a crença compartilhada que um time ou uma pessoa é segura para tomar riscos pessoais. É o quanto ela se sente segura psicologicamente para dar sua opinião, para trazer uma crítica, para dar uma ideia diferente, para propor uma coisa diferente, para aprender, para assumir um risco, qualquer outra coisa nesse sentido. Se os líderes, sobretudo os líderes que estão em formação, ou a sua equipe não se sente segura psicologicamente, isso impacta diretamente no quanto e o quão rápido essa pessoa se desenvolve. Porque a pessoa, em vez de se expressar, expor os seus pontos e assim se desenvolver, ela fica mais preocupada em dar desculpa, porque ela não se sente segura. Então imagina uma formação de liderança, se o líder tem medo de admitir um erro, se o líder acha que precisa ser o bonzão em tudo, ou a bonzona em tudo, né? Se o ego está na frente do jogo, se a pessoa não é vulnerável, o desenvolvimento ele é muito menor. Ou seja, para você promover o desenvolvimento das pessoas com abundância de feedback, com abundância de alinhamento, né, e com muita vulnerabilidade, você precisa criar um ambiente na sua organização de segurança psicológica, gente. A falta de segurança psicológica, ela impacta diretamente na formação das pessoas. A gente viu um estudo recentemente aqui no IEP que marcou bastante a gente, que 85% das pessoas, dos profissionais do mercado, isso foi uma pesquisa mundial, alegam que muitas das vezes preferem ficar calados do que expor um ponto importante para o seu líder. Olha que loucura! As pessoas preferem muito mais ficar caladas do que trazer um ponto. E quando isso acontece na organização, o desenvolvimento, gente, ele é muito impactado. Então, para você formar um ambiente, sobretudo lideranças jovens que estão começando a carreira, crie um ambiente de aprendizado, crie um ambiente de segurança psicológica. Isso não é o que muitas vezes acontece em organização. As pessoas têm medo do erro, as pessoas têm medo de assumir uma culpa, as pessoas têm o medo de trazer a responsabilidade, elas preferem ficar se defendendo, pois não se sentem seguras. Então garanta, né, você precisa garantir que o seu time
vai ter segurança. Esse é o quinto e último ponto que a gente gostaria de ressaltar nesse vídeo, que impacta diretamente na formação de liderança. Concorda? Tem mais algum ponto relevante? Se tiver, conta pra gente, que é super importante. E aí, pessoal, você também deve estar se perguntando o seguinte, né? E como que eu faço então, né? Como se desenvolve liderança? Qual que é o passo a passo? Tem um passo a passo? Como que funciona, né? E aí a gente tem tido uma experiência super rica nesse sentido, né? De mostrar como formar essas lideranças. Eu tive o privilégio, em 2015, de escrever um artigo junto com meu professor nos Estados Unidos, né? Que a gente participei desse programa, a gente apresentou na Conferência Anual de Educação e Engenharia dos Estados Unidos sobre como é o processo de formação de liderança. Como você forma esses líderes. Então, se você está curioso para saber qual que é o próximo passo, fique com a gente, que a gente vai ter um segundo vídeo que a gente vai falar como que forma essas lideranças, qual que é o processo que a gente utiliza, que pode muito te ajudar na sua organização e, sobretudo, você na sua carreira que está buscando ser um líder melhor e se desenvolver. Beleza, gente? Não deixe também de comentar, de curtir aqui esse vídeo, se você gostou, obviamente, de comentar o que você achou, de acompanhar a gente aqui no nosso canal do YouTube, que a gente vai vir muita coisa nova aí daqui pra frente. Então, conta pra gente o que você achou. Espero que essa aula tenha te dado alguns insights interessantes e fique com a gente para a aula 2, que a gente vai ter muita coisa legal do processo de formação de liderança. Até lá, um forte abraço.